Shalom a todos os amigos e ouvintes, todos os amigos do Facebook, que a Hashem possa vos abençoar. Eu estou aqui com a Bíblia Thompson e há muita polêmica quando nós falamos que o nome Jesus foi um nome transliterado do grego para o latim e do latim para o português. Quando chegou no português, chegou como Jesus Cristo. Os biblistas, em 1943, então modificaram este nome. Botaram o J no lugar do I e acrescentaram o S no final. Dizendo eles que era para que a tradução melhorar a linguagem e a grafia dos nomes próprios e o estilo da Bíblia de Almeida. Quero deixar bem claro. João Ferreira de Almeida não traduziu o nome para o português como Jesus. João Ferreira de Almeida transliterou do latim para isso Cristo. Cristo quer dizer ungido, correto? E isso seria uma transliteração já do grego. Visto que João Ferreira de Almeida não tinha vamos dizer assim, o Novo Testamento em hebraico, ele tinha o grego. João Ferreira de Almeida não era tão bom em hebraico. Tentou fazer o melhor que ele podia. Trouxe para o português como isso. Agora o que eu falo para o senhor, quem está dizendo não sou eu, é a Bíblia. Bíblia Thompson, da Sociedade, da Editora Vida. Ela traz no final, vem escrito, tá, a origem, o período das traduções. Então João Ferreira de Almeida, em 1676, ele faz essa tradução de algumas cópias que ele tinha, tá? Ele diz aqui diz que ele conhecia o hebraico e o grego. Almeida pôde utilizar os manuscritos dessas línguas, calcando sua tradução no chamado Textus Receptus do grupo bizantino. Durante esse exaustivo e criterioso trabalho, ele também se serviu das traduções holandesa e francesa, tradução de Bessa, italiana, espanhola e a latina vulgata. Diz aqui a história que ele usou isso e trouxe para o português como Jesus Cristo. Ele transliterou corretamente as duas letras iniciais, IE. Como no hebraico o Shin tem som de SH e som de S, não está tão errado. Só que no final ficou com U. E a palavra Yeshua no final é um Ai, né? Mas que no final vai trazer um som de A. Então deveria ser Yesa, mas a transliteração mais correta. Mas o inicial da palavra Yeshua, Yesu, está correto, Ie, tá? E ele vai fazer essa tradução para o português. Os biblistas então modificaram em 1943. Então, antes de 1946, de 1681 a 1943, era usado Jesus Cristo. Agora, quem tem que provar que o nome Jesus é verdadeiro, não sou eu, amigo. São os senhores que estão falando que eu estou doido, que eu estou habitolado. Então o nome correto é Yeshua HaMashiach, o nome original. Você vai dizer, mas isso não é hebraico. Não, meu filho, nome não se traduz. Nome é nome, nome pessoal não se modifica. Quando você for hoje lá em Israel, o primeiro-ministro, eu não lembro o nome dele. Eu sei que tem alguma coisa na Titiá, alguma coisa de Yah. É o nome dele, em hebraico. Tá? Então, vocês precisam entender que os nomes originais não se modificam. Vou dar um exemplo. Na Copa do Mundo, quando o narrador vai narrar, ele primeiro estuda os nomes, depois vai narrar o jogo. Brasil e Suécia, Brasil e Holanda, ele vai conhecer os nomes. Vou citar nomes aqui. David Beckham,
Ele é um inglês, se não me falha a memória. Michael Owen, Sidoffer é um holandês. Aí tem uma penca aí. São todos nomes e não se modifica. No passaporte dele está aquele nome. Agora eu te faço uma pergunta. Sidoffer, que veio para o Brasil jogar no Botafogo, ele é chamado de quê, né? Sidoffer? Então, amigos, vamos parar com essa conversa que veio para o português. Vocês não entendem? Então não critica as pessoas que querem mostrar a verdade. Entendeu? O nome não pode ser Jesus. O nome é Yeshua, mas qual é o valor disso? O valor é que a gente aprendeu errado. E eu gosto da verdade. O que é verdade? A realidade dos fatos. Nos apresentaram um nome modificado. Ah, mas até que João Ferreira de Almeida traduziu direito. Eu não tenho culpa que os bribistas, em 1943, e as sociedades bíblicas unidas, modificaram a grafia dos nomes. Agora vem falar que eu estou errado, quem tem que provar que eu estou errado não sou eu. É os senhores. Agora, se o nome é Yeshua, por que falar Jesus? Ah, porque eu aprendi assim. É sempre que a gente ouve. Eu aprendi assim. Então, porque aprendeu errado, vai ficar errado? Então, falta bom senso das pessoas de compreender. Eu estou aqui com vários livros, olha. Eu tenho aqui o dicionário Vini, eu tenho dicionário, ó, eu tenho Bíblia traduzida por judeu, eu tenho Bíblia completa judaica, traduzida por David, é um judeu, tá? David H. Stern. Eu tenho a Bíblia-chave, que traz palavras do grego e do hebraico. Bíblia de Estudo Almeida. Torá de Moisés. A Thompson. Ética do Sinai. Calendário judaico, que o verdadeiro calendário é lunar. Só lá quem inventou foi Gregório, foi os romanos. Torá de Moisés com um comentário. A gente precisa saber o Deus a quem a gente serve. Comentário. Shemot, nome, veio para o português como Êxodo. Aqui, ó. Tem o livro de Deuteronômio. Deuteronômio significa Deuto, 2, nomos, lei. Segunda lei, revisão da lei. Em hebraico é Devarim, palavras. Últimos discursos de Moisés. Também, números. Eu tenho até batalha espiritual, né, com Rebecca Brown. Viagem na Bíblia. Ó. Que maravilha para quem quer conhecimento. Estou mostrando isso, senhor, não é para mostrar que eu tenho livro, não. É para mostrar de onde eu tiro o conhecimento. Não é da minha cabeça. Livros. Ó, para saber do dízimo. Eu vou deixar por último. Rambam, um rabino, que numerou os preceitos. Esse aqui é demais, ó. Ai, ai. História dos Hebreus. Yeshua, Jesus, era judeu. E acho que as pessoas não sabiam isso, não. As leis de Tzedaká e Maaser. Se sabia, é o Rabino Shimon Taube, um guia abrangente. Vai falar como que era feita o separado dos dízimos, da dízima, como que fazia, como que era feito. Aqui, esse livro aqui é muito bom. Para finalizar, para quem critica, quem ama os judeus, entre Moisés e Macunaíma, os judeus que descobriram o Brasil. Se você não sabe, quem descobriu o Brasil foi judeu. O Brasil está cheio de judeu. Você talvez é um descendente de judeu. Não te contaram. A história te enganou, amigo. Por isso você precisa estudar. Eu tenho certeza que eu sou descendente de judeu. Alguns, tem até um parente meu, não vou citar nomes, que ele ficou com medo da minha religião.
Alguns perguntam da minha barba. Por que, Felipe, você deixou a barba? A religião obrigou? Não. Certo dia Deus me disse que quem deixa a barba crescer honra ele. Eu não tenho culpa se Deus falou para mim. Você não quer crer? Mas eu creio. Deus fez a barba do homem para ficar grande. Outra coisa, Yeshua era judeu, Pedro era judeu, Tiago era judeu, todos esses eram judeus. E todos tinham barbas. E agora? Vou falar uma coisa para vocês. A Bíblia é de judeu. Até Atos, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, só tinha judeu. Pedro faz o primeiro sermão, 3.000 judeus. Depois ele ganha mais 5. Tudo judeu. E aí? Sabe quando Paulo vai aparecer? No capítulo 9 de Atos. Dali para lá, começa a pregação. Quando Cornélio ouve a palavra de Pedro, depois Paulo começa a pregar. E ali em Antioquia, aí vem a diáspora. O que é diáspora? Quando os judeus foram perseguidos em Jerusalém, se espalharam. É por isso que hoje você conhece o Evangelho. Graças a um judeu que foi perseguido na Judéia, precisa estudar história, amigo. Vocês que criticam os judeus, precisam saber que vocês só ouvem hoje o Evangelho por causa de judeu. Sabe quem fez tudo virar o que está hoje? Apocalipse 18, a grande meretriz, que matou os servos de Deus. Aquela mesmo que fez a Inquisição. A culpada é ela por ter tantas igrejas, tantas denominações. Porque no primeiro século era a igreja, a comunidade messiânica de Corinto. Corinto era uma cidade, então você entende que era a comunidade messiânica em Coríntios. A comunidade messiânica em Éfeso. A comunidade messiânica em Tessalônica. A comunidade messiânica na Galácia. A comunidade messiânica em Tiatira, Sardes, Laodiceia e assim vai. Era uma igreja só. Quando o Império Romano com Constantino vem, bagunçou. Isso é a história. Então vocês hoje vocês conhecem o Evangelho graças à diáspora, à perseguição que os romanos e os judeus fizeram aqueles judeus. Existiam dois grupos. Um grupo de judeu que não acreditava em Yeshua e um grupo pequeno que acreditava. Esse grupo de judeu que acreditava começou a pregoar a palavra. Foram perseguidos. Estevão era judeu. O primeiro mártir do Novo Testamento era judeu, meu irmão. Então para de criticar judeu. Para de criticar quem fala que Yeshua é o nome do Messias. Vocês que têm que provar que o nome Jesus é verdadeiro. Não é os judeus. Tá? Eu tenho o maior respeito pelos judeus. Eu sou messiânico, sou da comunidade do Messias, tá? Que a palavra Tehilá, que hoje está no grego como eclésia, se Jesus falava hebraico e aramaico, ele não falou eclésia, ele falou Tehilá. Tenta entender isso, irmãos. Yeshua falava em hebraico. Quem escreveu o manuscrito em grego teve que traduzir para ser o original, em grego. Então Yeshua, quando citou o Sermão da Montanha, ele falou em hebraico porque só tinha judeu, gente. Ele pregou para judeu, ele anunciou a vinda dele para judeu. O Mateus 24 foi para judeu. O Novo Testamento todo é de judeu. Vocês estão com a Bíblia de judeu e estão criticando o judeu. Se arrependam, irmãos. Tá? Se hoje o Evangelho está sendo proclamado, agradeço 1 a 12, que depois virou 120, que virou 3.000, que virou 5.000 judeus messiânicos, que apregoaram a palavra. Agora eu te faço uma pergunta. Paulo era judeu. Não existia tanta interação naquela época. Era nome. Quando Paulo queria falar para judeu, ele usava o outro nome que ele tinha. É isso que o povo não entende a história e quer falar o que não sabe, irmãos. Paulo tinha 2 nomes. Paulo tinha um nome em latim e um nome em hebraico. Shaul em hebraico e Paulus em latim. Aí quando ele queria falar com os gentios, ele era Paulus. Quando ele queria falar com a sua comunidade, ele era Shaul. Paulo tinha 2 nomes. E era comum na época ter 2 nomes. Um para tratar com um gentil
um para tratar com a sua comunidade. Então, Yeshua, quando era pregado em uma sinagoga, uma comunidade messiânica, sempre quem pregava era judeu. Por quê? Timóteo era judeu. Paulo constitui os judeus porque entendia. Judeus que sabiam falar o grego e sabiam falar o hebraico. Por quê? As cartas deles eram em hebraico. Então eles precisam entender a cultura judaica para poder anunciar e apregoar para aqueles. Então Timóteo, só Tito que era grego, que faz parte daquele grupo ali. Áquila e Priscila são judeus, tá? Entre outros. A maioria eram judeus. Então, você tem que entender, nós somos gratos ao povo judaico. Infelizmente, hoje, Israel está, a maior parte, não crê em Yeshua, mas um bom número já acredita. Tá? Os gentios são co-participantes nessa graça. Se você fala em testamento, precisa entender que a nova aliança está registrada em Jeremias 31. Depois daqueles dias, farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Gente, a nova aliança é feita para judeu. Nós, goíns, somos enxertados na aliança dos judeus. Os judeus têm méritos. Mas foi judeu que crucificou, vai ver aquela mesma conversa. Precisa estudar a história. Quem crucificou Yeshua foi os romanos. Pilatos era romano, os soldados eram romanos. Os judeus entregaram Yeshua. E isso já era profetizado que tinha que acontecer. Senão hoje não teria salvação para os goíns, para os gentios, para todos nós. Pense nisso. Você tem raciocínio para buscar informações. Tá? Aqui embaixo, faça comentário no Face. Tá? Fala que não gostou, que não acredita. Mas comente, fale alguma coisa. Tá? E para aqueles que acham que eu fico ouvindo dali, ouvindo daqui, irmãos, eu tenho um básico que eu estou falando, alguns livros que eu apresentei para os senhores. Tá? E livro não é tudo. Primeiro foi no ano de 2009, Deus falou pela boca da minha esposa, estude Atos e as epístolas de Paulo. Foi através disso que eu cheguei até Yeshua e descobri que Deus é um. Ele é Echad. Então eu vou terminar aqui com Shema Israel. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kivod Malchuto Leolavait. Ouça Israel. Adonai é o nosso Elohim. Adonai é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Bishem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach.